O jurista renomado Pedro Serrano destrói o argumento bolsonarista e fajuto de Demetrio Magnoli e da defesa de Bolsonaro em poucos minutos. Espia. O ministro Alexandre de Moraes não poderia estar na turma que vai julgar. Ele precisa se declarar impedido. Isso é absolutamente necessário porque ele é uma potencial vítima direta do complô. Ele seria preso e morto pelas investigações da Polícia Federal, pelos participantes do complô. A vítima não pode ser juiz. Então, eu não entendo que o ministro Alexandre de Moraes já não se declare impedido nesse julgamento. A defesa de Bolsonaro está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Isso é um impedimento jurídico clássico, mas o tribunal não aceitou isso, o que é muito ruim. Isso é um argumento das defesas, né? Ele deveria ser tirado do processo porque tentaram ou sequestrá-lo ou matá-lo, então a vítima não poderia ser juiz também. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum, porque se você vê que era uma organização criminosa, ele inicia o inquérito depois já das primeiras condutas dessa organização criminosa. Ele é ameaçado por gente dessa organização criminosa. Não é nada novo no Brasil isso. Se você pegar o levantamento de 2018 do CNJ, mais de 100 juízes no Brasil contam com proteção policial e proteção do Estado porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum foi julgado impedido. Por quê? Porque você não existe a figura do impedimento provocado. O réu não tem direito a escolher quem vai julgá-lo. Não tem direito a manipular a jurisdição para impedir um juiz que ele acha que está atuando contra ele, porque efetivamente está aplicando a lei, ele cometeu o crime, então ele quer impedir de ser punido. É natural que ele queira evitar a punição. O que não é natural é ele manipular o processo e a justiça se entregar a isso. Por isso que o artigo, inclusive, é um artigo no Código de Processo Penal 259, se eu não me engano, que torna, vamos dizer, inviável o impedimento provocado. Mas não é por causa desse dispositivo só, não. É o nosso sistema de justiça como funciona. Um sistema de justiça democrático não pode se deixar manipular pelo crime organizado. Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado em razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Alexandre, foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali, quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão privada. Agora, no caso do golpe, não. No caso do golpe, ele foi atacado porque ele era o presidente do TSE que comandava as eleições. O TSE não é só um órgão jurisdicional, ele comanda administrativamente as eleições. E porque ele era ministro do Supremo, já incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa golpista. Que não começou com ameaça contra ele. Que não começou com ameaça contra ele. Quer dizer, então é a mesma situação jurídica de um juiz ameaçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias, e que no Brasil sempre houve e nunca os juízes se julgaram impedidos nesses casos, porque senão seria de se deixar a jurisdição ser manipulada pela violência das organizações criminosas. Então não tem nenhum sentido isso que a defesa está falando. O que a defesa está querendo é o império da jurisdição do crime organizado no Brasil. Isso nós não podemos deixar, porque se o ministro Alexandre foi impedido agora, todos os juízes no Brasil que forem ameaçados por organizações criminosas vão ter que se julgar impedidos. As organizações criminosas vão escolher quem é que vai julgá-las. E nós temos que observar isso. Essa história que eu falo de não cair nesse mimimi de que o golpe foi fatiado é porque mostra claramente que é uma organização criminosa. Pior que o PCC. Porque não ataca o direito desse ou daquele. Ataca o direito de todos nós e de cada um de nós. Querem acabar com os nossos direitos. Querem acabar com a democracia de forma violenta, desumana e cruel. Matando gente.